Voltei mais cedo do serviço naquele dia. Um cliente cancelou a entrega em cima da hora e aproveitei para passar no mercado. Já era noite quando entrei pelo portão de casa e dei de cara com aquilo, um par de sandálias masculinas largado na porta da área de serviço. Fiquei parado. A luz do quintal ainda acesa. Sandálias grandes, largas, de homem. Não eram minhas. Luciana. Chamei, entrando devagar. Ela apareceu da cozinha com um pano de prato na mão, o rosto meio surpreso. Ué, já chegou. Achei que ia demorar. De quem são aquelas sandálias ali fora? Ela nem hesitou. Do meu irmão. O Davi passou aqui mais cedo. Eu encarei ela por um segundo. O Davi? Ele não está viajando a trabalho. Ela deu um sorrisinho de lado, forçado. Voltou hoje. Nem te contei, né? Passou aqui rapidinho, tomou um café, deixou as sandálias. Estava com o pé machucado, acho. Eu continuei olhando. Ela desviou os olhos para o fogão. Fez café então? Fiz sim, ora, respondeu, mais firme. Que interrogatório é esse? Fui até a cafeteira. Vazia. Sem cheiro de pó, sem xícara suja na pia. Que hora que ele veio? Ué, no fim da tarde, Gilmar. Já falei. Para que esse tom? Fingi que engoli a história. Assenti devagar, virei de costas e fui para o banheiro lavar o rosto. Mas meu peito já estava latejando. O Davi não tinha voltado. Tinha postado foto no aeroporto de Belém de manhã. Ainda ia passar a semana lá. Então quem deixou aquelas sandálias? Não era só o calçado. Era o jeito dela. Fria. Rápida demais com a desculpa. No espelho, enxugando o rosto, falei para mim mesmo. Não começa, Gilmar. Pode ser coisa da sua cabeça. Mas quando saí do banheiro, a luz do quintal já estava apagada. E as sandálias tinham sumido. 2 dias depois, ela trocou a senha do celular. Notei de manhã, na mesa do café. Ela digitou rápido, escondendo a tela com a mão. Nem percebeu que eu estava olhando. Antes, o celular vivia destravado na estante, ou no carregador da sala. Agora não largava mais dele nem para ir no banheiro. Mudou a senha? Perguntei, tentando parecer tranquilo. Mudei. A empresa pediu para a gente proteger os dados dos clientes, disse, sem levantar os olhos do pão com requeijão. Só que ela nem trabalhava com atendimento direto. Era auxiliar no setor administrativo de uma autoescola. Nunca se preocupou com isso. Na semana seguinte, parou de usar o e-mail do notebook que a gente dividia. Abriu um novo, com nome diferente. Disse que era para organizar melhor as coisas do trabalho. Mas eu vi o navegador pedindo a senha nova e reconheci o domínio, Gmail. Igual ao antigo. Comecei a perceber também. Ela andava cheirando diferente. Perfume novo. Não era dos que eu conhecia. Nem dos que estavam na prateleira do banheiro. Um dia voltou para casa com cheiro forte, doce, grudado na roupa. E olha que ela nunca foi de perfume marcante. Passou perfume novo. Perguntei, fingindo casualidade. Ela olhou para mim com cara de desdém. Usei o da Jéssica no trabalho. Fiquei sem o meu. Mas a Jéssica, eu sabia, usava perfume floral, bem leve. Aquilo que ela estava usando era outra coisa. Pesado. De balada. E começaram os trabalhos até mais tarde. Primeiro 1 ou 2 vezes na semana. Depois, quase todo dia. Saía às 6, voltava 9h30, às vezes 10. E sempre com desculpa pronta. O sistema caiu, a gente ficou refazendo tudo. A diretora pediu para revisar as fichas de matrícula. Jéssica estava mal, fiquei fazendo companhia. Nunca era culpa dela. Sempre foram as circunstâncias. Mas o pior foi uma noite de quinta. Ela entrou sorrindo, toda animada. Sapato na mão, maquiagem borrada no canto do olho. Estava linda. Mas não era um sorriso para mim. Nem um brilho de quem passou o dia preenchendo planilha. Que cara é essa? Perguntou. Só cansado, menti. Ela passou por mim, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Na sala, o celular dela vibrou 2 vezes. Notificação bloqueada. Fiquei olhando para a tela apagada. Meu estômago virou. Ela estava indo longe demais para estar dizendo a verdade. E eu, começava a aceitar que tinha alguma coisa muito errada. Não aguentei mais engolir em seco. Era uma terça, quase 11 da noite. Ela tinha acabado de chegar, jogando os sapatos no canto da sala como se tivesse vindo da guerra. Mas a maquiagem ainda estava intacta, e o perfume, era aquele mesmo cheiro estranho de novo. Intenso. Não de quem ficou no escritório até tarde. Tá saindo com alguém? Soltei, sem rodeio. Ela parou no meio do corredor, virou devagar. O rosto se transformou, primeiro surpresa, depois aquela risada seca que ela usava quando queria me deixar por baixo. Tá maluco, Gilmar? Não. Só tô perguntando. Não tô cego, Luciana. Você mudou. Você se tranca no celular, vive chegando tarde, e tá sempre cheirando a perfume que nem tem aqui em casa. Ela cruzou os braços, sem perder o sorriso. Ah, pronto. Virou investigador agora. É isso. Eu tô te perguntando porque quero ouvir da sua boca. Tem alguém? Olha, Gilmar, sabe qual é o seu problema? Você tá inseguro. Vive desconfiando de tudo porque tá travado na vida. Parou no tempo. Não quer crescer.
Continua na mesma função há anos e acha que todo mundo tem que viver igual você, disse, com a voz calma, mas cortante. Fiquei olhando para ela, sentindo cada palavra como um tapa. Isso é resposta para a minha pergunta. Ela balançou a cabeça e foi andando para o quarto. Se você quer achar motivo para ser vítima, continua aí. Mas não me coloca nesse papel. Eu tô tentando cuidar da vida. Você devia fazer o mesmo. Fechou a porta com força. Fiquei ali na sala, sem saber o que doía mais, a possibilidade da traição ou a forma como ela virou o jogo contra mim. Como se eu fosse o problema. Como se o errado fosse eu por enxergar. Naquela noite, dormi no sofá. Mas o pior não foi a dor nas costas quando acordei. Foi perceber que, pela primeira vez, ela não veio me procurar no dia seguinte. Nem perguntou se eu estava bem. E aí eu soube, aquilo ali, não era mais casamento. Era queda livre. 2 dias depois, fui buscar uma chave reserva no carro dela. Estava trancado, como sempre, mas eu conhecia o jeito. Ainda lembrava da senha reserva da porta. Entrei, procurei no porta-luvas, e bati o olho no painel. Um papel dobrado, preso debaixo do tapete de borracha. Puxei devagar. Era um recibo. Motel Paraíso. Quarta-feira passada. Quarto duplo. R$ 148. Fiquei parado, segurando aquele pedaço de papel como se tivesse encontrado uma bomba. A quarta passada, ela tinha dito que estava em reunião de fechamento na autoescola, refazendo matrícula de aluno problemático. Sentei no banco do motorista. O ar ali dentro parecia mais quente, mais denso. Esperei ela chegar em casa. Não consegui fingir nada naquele dia. Quando ela entrou, jogando a bolsa no sofá, fui direto ao ponto. Luciana, posso-te mostrar uma coisa? Ela nem respondeu. Só olhou. Coloquei o recibo em cima da mesa da cozinha. Espalhei devagar com a mão. Ela demorou uns 2 segundos para reagir. Tempo suficiente para calcular a desculpa. Isso aí? Ah, ela riu. Isso não é meu. Foi a Patrícia que me deu carona. Ela vive indo nesses lugares. Já falei que essa mulher é doida. Fui no carro dela nesse dia, juro. Deve ter caído da bolsa dela. Você pegou carona com alguém que foi no motel? Gilmar, por Deus, ela só passou lá depois. A mulher é cheia de caso. Eu não tenho nada com isso. E justo no dia que você disse que estava em reunião. Ela já estava de braços cruzados, sobrancelha arqueada. E você vai ficar me vigiando agora? É isso. Vai querer me culpar por causa de um pedaço de papel? Eu só quero entender. Não, Gilmar. Você quer ter motivo para desconfiar. Quer provar que está certo. Porque aí você não precisa olhar para a sua própria vida. Vai dormir mais tranquilo achando que o problema está em mim. Ela pegou o recibo, amassou com calma e jogou no lixo como se fosse qualquer coisa. Se quiser continuar nessa, fica à vontade. Eu não tenho tempo para isso. Subiu para o quarto, batendo o chinelo com força nos degraus. Fiquei ali parado. Não pelo recibo. Mas pela certeza. Ela tinha resposta para tudo. Menos verdade. Foi num domingo à noite, culto da igreja do bairro. Eu nem ia, mas o pastor tinha pedido ajuda com o som, então fui. Luciana chegou depois, toda produzida. Vestido novo, salto alto, batom vermelho. Tava linda. Mas não era para mim. Ela nem me viu no canto da igreja. Ou fingiu que não viu. Fiquei atrás, perto da mesa de som, quando ele entrou, o diácono novo. André. Jovem, bem apessoado, aquele jeito de quem fala sorrindo até quando não tem graça. Tinha chegado fazia pouco tempo, mas já andava colado nas reuniões. Quando Luciana passou por ele no corredor lateral, os dois trocaram olhares. 1 segundo. Talvez 2. Depois veio o sorriso. Discreto, mas direto. Sorriso de quem tem intimidade. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha, deu meia volta, e foi-se sentar perto do grupo de louvor. Ele sentou no banco da frente. Mas continuavam-se olhando. Um tipo de brincadeira silenciosa que só quem já se envolveu sabe reconhecer. As irmãs do círculo de oração notaram. Foi visível. Vi uma cochichar no ouvido da outra. A outra arregalou os olhos, depois disfarçou olhando para o inário. O pastor mal tinha começado a pregar e já tinha gente olhando para mim de canto. Abaixei a cabeça. Minhas mãos suavam. Parecia que o corpo inteiro estava quente. E eu, ali, no meio da igreja, não conseguia nem levantar os olhos. No final do culto, fui cumprimentar o pastor. Tentei sorrir, mas ele só me deu um tapinha no ombro e disse: fica firme, irmão. Luciana saiu antes, com pressa, abraçando algumas irmãs no caminho como se nada tivesse acontecido. André saiu logo depois. Sem pressa nenhuma. Na calçada, uma senhora mais velha, que sempre me dava doces no final das reuniões, parou do meu lado e sussurrou. Fica com Deus, Gilmar. Tem coisa que o senhor revela na hora certa. Não respondi. Só fui embora, sozinho, olhando para o chão. Naquela noite, não dormi. Não era mais só suspeita. Era vergonha. E ela estava escancarada na frente de todo mundo. Depois daquele culto, alguma coisa dentro de mim desligou. Não teve briga, nem discurso. Só parei de discutir, de perguntar, de tentar entender. Comecei a fingir que acreditava, só para poder observar em silêncio. Fiz o básico. Cumprimentava, respondia,
comia em silêncio. E ela, parecia nem notar. Continuava saindo tarde, rindo sozinha no celular, e me tratava como se eu fosse um colega da República, civilizada, distante, indiferente. Foi aí que decidi agir. Lembrei que o celular antigo dela ainda estava na gaveta do criado mudo. Um Samsung velho, com a tela trincada. Mas o aparelho ainda funcionava, e o principal, a conta Google dela continuava logada. Ela nunca tirou. Esperei um dia em que ela saiu para reunião. Liguei o aparelho, conectei no Wi-Fi da casa e instalei um app espião. Disfarçado. Ele puxava backup automático de fotos, histórico de localização e até snippets de mensagens. Não sou técnico de informática, mas sei o básico. Fiz com calma. Sem pressa. Sem deixar rastros. Deixei o celular carregando atrás do micro-ondas, onde ninguém mexia. Ali ele ficava puxando os dados dela em segundo plano, toda vez que ela postava ou tirava alguma foto. A partir daquele dia, todo fim de noite, depois que ela dormia, eu conferia as atualizações no meu próprio aparelho. Devagar, sem barulho, sem emoção. Comecei a ver fotos de lugares que ela nunca mencionava. Restaurantes. Uma padaria num bairro que não era no trajeto dela. Horários esquisitos. Selfies aleatórias, feitas para mostrar maquiagem ou pose, mas que revelavam mais do que ela imaginava, o reflexo de um copo de chopp, uma sombra de braço masculino, um pedaço de mesa com 2 taças. Não mostrei nada. Nem uma palavra. Mas dentro de mim, a raiva já não era mais confusão. Era planejamento. Eu ia esperar a hora certa. E dessa vez, ela não ia ter desculpa. Foi numa sexta-feira, fim de tarde. Vinícius, nosso filho de 14 anos, chegou em casa animado. Mãe pediu para o tio André me trazer da escola hoje. Falou, jogando a mochila no sofá. Travou meu corpo inteiro. Tio André. É, o diácono novo da igreja. Ele mora perto da escola. Ela disse que era mais rápido. Gente boa até. Meus olhos foram direto para Luciana, que saía da cozinha com o copo na mão. Fingiu naturalidade, mas desviou o olhar na hora. Você mandou o Vinícius vir com aquele cara. Ela se fez de desentendida. Ué, qual o problema? Melhor do que ficar esperando no sol. Eu estava ocupada. Ele se ofereceu. Você conhece ele há 2 meses. E já está botando nosso filho dentro do carro dele. Ela deu um suspiro impaciente. Gilmar, para de drama. O André é da igreja, tem boa reputação. Está fazendo você a queimar o menino com essas paranoias. Virei para o Vinícius. E você, por que não me ligou? Eu teria buscado. Ele cruzou os braços, o rosto já meio fechado. Porque você ia reclamar. Você sempre reclama de tudo agora. Tá com ciúme do cara, é isso. As palavras bateram como soco. Ciúme? É. Fica tratando ele como se fosse um ladrão. Ele me deu carona só, pai. Para de agir feito criança. Luciana se meteu. Viu? Até o filho tá notando como você tá ficando. Inseguro, pesado, controlador. Fiquei em silêncio. Por dentro, um furacão. Vinícius, o meu menino. Já estava do lado dela. Sem nem perceber. A traição, agora, não era só conjugal. Era familiar. E eu estava sendo arrancado de dentro da minha própria casa. Palavra por palavra. Gesto por gesto. No fundo, ela sabia o que estava fazendo. E estava vencendo. Foi numa segunda-feira, logo depois do almoço. Estava sozinho em casa, e o celular antigo dela, aquele com o backup automático, vibrou pela primeira vez em dias. Atualização do Google Fotos. Abri sem expectativa. Na hora que vi, quase deixei o aparelho cair. 4 fotos. Ela e o diácono. O tal do tio André. Numa chácara. Sorrindo. Abraçados. Uma delas no deck de madeira, ela sentada no colo dele, de biquíni vermelho. Outra dentro da piscina, com ele segurando a cintura dela. A terceira, mais íntima, no quarto, os dois em cima da cama, ele sem camisa, ela de short curto e regata, fazendo biquinho. E a última, a pior, um close no espelho, com ela segurando o celular e ele por trás, só de cueca, sorrindo. Parei de respirar por uns segundos. Não era sugestivo. Não era dúvida. Era real. A traição, em carne, imagem e pele. Cravada na minha cara. As fotos tinham sido tiradas no fim de semana passado. O mesmo em que ela jurou que ia viajar com a amiga Jéssica para descansar a cabeça. Meu corpo começou a tremer. Me sentei no chão da cozinha, ainda segurando o celular. A imagem da cama, o reflexo do corpo dele, o sorriso dela, não saíam da minha cabeça. Salvei tudo num pendrive. Guardei dentro da Bíblia, na estante da sala. E ali, com o coração batendo feito um tambor dentro do peito, eu soube. Ela não podia mais fingir. Agora eu tinha as provas. E não ia parar por aí. Esperei ela chegar. Fiquei sentado na sala, o pendrive no bolso da camisa, como quem carrega uma arma. Ela entrou rindo no celular. Quando me viu parado ali, o riso morreu. Precisamos conversar, falei. Ela cruzou os braços, ainda na porta. Outra vez, Gilmar. Peguei o pendrive. Conectei no notebook, abri a pasta. Girei a tela na direção dela. As fotos apareceram uma por uma. Sem som. Sem explicação. Ela ficou em silêncio.
O rosto dela endureceu, mas os olhos, frios. Isso é montagem. Dei uma risada amarga. Não tenta. É do backup automático. Do seu celular antigo. A conta ainda está alugada ali. Ela se aproximou devagar, como quem avalia o estrago. Gilmar, essas fotos são antigas. De quando? Antes da gente casar. A data está ali. Semana passada. Você falou que estava com a Jéssica. Quer que eu ligue para ela agora? Ela respirou fundo, tensa. E como você conseguiu isso? Ficou-me espionando. Invadindo meus dados. Isso é crime, sabia? Traição também é, falei, seco. Eu posso ir na delegacia. Dizer que você está me perseguindo. Que está mexendo no meu celular, quebrando minha privacidade. Isso dá cadeia, Gilmar. Vai em frente. Leva as fotos com você. Ela mordeu o canto do lábio. Estava encurralada, mas ainda assim, não pediu desculpas. Não chorou. Não recuou. Você está doente. Obcecado. Se expondo por causa de um surto. Vai acabar perdendo tudo. Tudo o quê, Luciana? Aquilo que você já jogou fora. Ela se calou. Tá querendo virar o jogo com ameaça. Completei. Tá achando que vai me amedrontar com conversa de processo. Ela pegou a bolsa, subiu as escadas devagar. Mas antes de sumir no corredor, jogou por cima do ombro. Se isso virar escândalo, eu juro que te afundo junto. Fiquei olhando a escada vazia. Naquele momento, percebi que ela não ia confessar. Não ia recuar. Ia lutar. Mesmo cercada de provas, ela ainda achava que podia vencer. Mas agora era tarde. O estrago já estava feito. E dessa vez, era eu quem ia agir. Na manhã seguinte, às 6h13, criei um e-mail novo. Nome fictício, sem rastreio. Subi as fotos, escrevi uma mensagem curta. O adultério mora dentro da igreja. O pastor precisa ver isso antes de continuar pregando com os olhos fechados. Anexei as imagens. E mandei. Depois entrei no grupo de WhatsApp da igreja. Estava lá desde sempre, junto com os líderes, os diáconos, as irmãs do louvor, todo mundo. Criei um número falso pelo chip reserva que eu guardava, e às 7h01, enviei. Cuidado com quem carrega a Bíblia de um lado e o amante do outro. As 4 fotos vieram em sequência. Uma atrás da outra. Sem legenda. 5 minutos de silêncio. Depois, o estouro. Mensagens em cascata. Perguntas. Choque. Reações de espanto. Uns pediam calma, outros já queriam saber quem é o homem. Uma irmã respondeu. Isso é o André. Mais silêncio. Às 7h38, o pastor mandou um áudio seco. Vamos tratar isso com seriedade. Reunião extraordinária hoje, 19h. Só liderança. À tarde, sob por terceiros, o pastor chamou o André na salinha dos fundos e mostrou tudo. O rapaz não negou. Tentou justificar, mas saiu da igreja com o rosto vermelho, cercado de olhares. Luciana ainda tentou segurar. Enviou uma mensagem no grupo. Montagem. Alguém querendo nos atacar. Que tristeza isso. Mas já era tarde. As imagens falavam por si. No fim da noite, fui ao culto. Sentei no fundo. Pouca gente olhou na minha direção. Mas alguns acenaram com a cabeça, discretos. O pastor subiu ao púlpito, leu um versículo sobre integridade, e anunciou o afastamento temporário da liderança do coral por motivos disciplinares. Luciana estava sentada na segunda fileira. Não olhou para trás. Não precisava. Ela sabia quem foi. E sabia que a máscara tinha caído. A notícia correu mais rápido que fofoca em salão de beleza. No dia seguinte, Luciana não apareceu no ensaio do coral. Nem precisava, o pastor já tinha avisado que ela estava afastada, por tempo indeterminado. O grupo das irmãs virou campo minado. Ninguém dizia o nome dela em voz alta, mas todo mundo sabia. Os sorrisos desapareceram. O clima era de velório. Na terça, recebi mensagem da Jéssica. Gilmar, lamento muito, não imaginava. Se precisar conversar, tô aqui. Li e apaguei. Hipocrisia tem cheiro, e aquele celular estava fedendo. Na empresa dela, a bomba estourou na quinta. Boatos chegaram no RH, uma colega da igreja trabalhava na mesma matriz e levou a fofoca pronta, com fotos e tudo. A chefe chamou Luciana na sala. Dizem que ela tentou manter pose, mas saiu pálida. Na sexta, foi dispensada, sem justa causa, mas sem chance de recontratação. No bairro, ninguém mais batia papo no portão com ela. Até os vizinhos mais fofoqueiros passaram a desviar o olhar. Uma mulher que adorava julgar as roupas dos outros agora mal conseguia sair para varrer a calçada. E o tal do André? Sumiu. Deixou de frequentar a igreja. Bloqueou metade dos contatos. Dizem que a mulher dele, sim, ele tinha uma, fez um escândalo na frente do prédio e jogou as roupas dele pela janela. Literalmente. Luciana tentou se manter firme. Passava por mim de nariz empinado, como se fosse vítima. Mas a maquiagem já não escondia os olhos inchados. No sábado, vi ela na feira, sozinha. Tentava sorrir para o rapaz da barraca do pastel, mas ele só disse bom dia e virou as costas. Aquilo ali foi pior que qualquer grito. Ela não tinha mais a plateia. E sem plateia, Luciana era só silêncio. Silêncio e ruína. No domingo, vesti a mesma camisa azul que usei no meu casamento. Não por apego.
Por ironia. Fui até o fórum e protocolei o pedido de divórcio. Frio, direto, sem advogado caro. Já tinha separado tudo, certidão, comprovante de residência, CPF, identidade. Assinei sem tremer. Guarda compartilhada. Sem pensão absurda. Sem briga por imóvel. Só uma exigência, Vinícius comigo 3 dias por semana. E nada de tio André, no convívio do menino. Depois fui até uma kitnet perto da oficina onde eu fazia revisão do carro. Um quartinho pequeno, chão de cerâmica branca, janela para o estacionamento. A dona me reconheceu da igreja e não fez perguntas. Fechei o contrato de um mês adiantado. Levei só o essencial, 3 calças, 4 camisetas, meu radinho portátil, o chinelo de couro que ganhei do meu pai. Um colchão de solteiro emprestado do meu irmão, um fogãozinho de 2 bocas, uma jarra de café. Na primeira noite ali, choveu fino. Deitei no colchão, escutando o barulho das gotas no telhado de amianto. E dormi. Sem remorso. Sem raiva. Sem ela. Na segunda-feira, voltei a trabalhar como sempre. Mas agora, com outra postura. Entregava com pontualidade, sorria quando precisava, e não falava da minha vida. Nada de desabafar com cliente, nem dar brecha para vizinho ter o bedalho. Na igreja, sentei no último banco e fiquei calado. O pastor me cumprimentou com um aperto de mão firme. Ninguém mais me olhava com pena. Luciana ainda estava lá na frente, cantando baixinho, mas sem microfone. Agora era só mais uma voz no meio do coro. E eu? Eu era silêncio firme. Presença sóbria. Digno. Porque quando a dor para de gritar, o que fica é a dignidade. E isso, ninguém mais ia tirar de mim. Um mês depois, numa terça qualquer, chegou a mensagem. Era dela. Gilmar, eu sei que não tenho direito, mas me escuta. Eu errei. Tô arrependida. O Vinícius sente sua falta. A gente sente. Fiquei olhando para a tela por uns segundos. Senti nada. Nenhuma raiva. Nenhuma saudade. Nenhuma vontade de responder com discurso. Só uma calma estranha. Como se aquilo fosse só mais uma notificação boba. Respirei fundo, digitei devagar. Cuidem-se. Estou em paz. Enviei. Depois silenciei o número. Voltei para a bancada, onde desmontava um ventilador antigo para uma senhora do bairro. As mãos firmes, o pensamento limpo. Ali, no meio das ferramentas, percebi, o amor já tinha ido embora. Mas, mais importante ainda, a mágoa também. Meses depois, o celular apitou de madrugada. Era meu cunhado, irmão da Luciana. Mandou um print. Postagem nova dela. Foto preta e branca, cara séria, legenda cheia de indireta. Engraçado como o homem que presta só se valoriza depois que a gente perde. Mas tem gente que só aprende pela dor. Abaixo, os comentários começaram a pipocar. Zombarias, alfinetadas disfarçadas de conselhos. Aí não, né, Luciana. Todo mundo viu quem perdeu o quê. Tá doendo agora, né? Devia ter pensado antes, irmã. É difícil manter 2 ao mesmo tempo, né? Um silêncio constrangedor se formou nos comentários. Nem as antigas aliadas dela apareceram para defender. As curtidas eram mínimas. Alguns riam com reações. Outros mandavam emojis de palhaço. Fechei o print e voltei a dormir com a consciência leve. Na semana seguinte, Vinícius veio passar os dias comigo. Trouxe a mochila maior dessa vez. Roupas dobradas com capricho. Sem dizer nada, colocou o travesseiro no sofá da sala e ligou a TV. Vai querer voltar para lá domingo? Perguntei, casual. Ele pensou por uns segundos. Posso ficar mais uns dias? Assenti. A rotina com ele virou natural. Acordava cedo, preparava pão com ovo, levava até a mesa. Ele ria com os vídeos da internet, me ajudava com ferramentas simples. Aos poucos, fui ensinando o básico: desmontar, soldar, montar. E ele gostava. Na igreja, sentei no mesmo banco de sempre. O pastor me chamou para orar no final do culto. Voz firme, pé no chão. Ninguém mais cochichava. Luciana. Não apareceu mais. Dizem que tentou visitar outra igreja, mas não foi bem recebida. Até o tal do André reapareceu nas redes, mas com a conta trancada e sem foto de casal. Isolado. Desaparecido do mapa. As pessoas têm memória. E também têm olhos. Luciana, que antes comandava o coral com a voz doce e o vestido impecável, agora era só um nome sussurrado com pena. Uma história contada com tristeza, ou desprezo. E eu? Segui simples. A oficina cresceu. Comecei a consertar celulares também. Um cliente virou 2. 2 viraram 10. Em pouco tempo, montei um letreiro simples: assistência Gilmar, confiança e respeito. Quem me vê hoje, não imagina o que já carreguei nas costas. Mas eu sei. E isso basta. A vitória não veio com grito. Nem com vingança. Veio no silêncio. No respeito reconquistado. Na paz que ela nunca conseguiu tirar de mim. E, principalmente, na certeza de que o homem que ela tentou destruir foi justamente o que ela não conseguiu substituir.